Olá, seja bem-vindo! Gostaria de cumprimentar aos telespectadores da NET Digital em nome de toda a nossa equipe. Hoje é a primeira edição do nosso programa nessa operadora e também a primeira edição na Conecta TV, uma emissora nova em Pelotas que foi criada para nos conectar ainda mais. Queremos que você não fique apenas nos assistindo, sentado, deitado ou em pé. A gente quer que você faça a programação aqui, juntinho, perto da gente. E são inúmeras as maneiras para que isso aconteça. Através do nosso site, conecta.tv.br, que exibe ao mesmo tempo toda a nossa programação 24 horas pelo canal 20, nossos conhecidos de muito tempo da antiga Blue, e agora o 23 da NET Digital e também pela internet. Somos uma das únicas emissoras do Brasil, seja em canal aberto ou fechado, que toda a programação passa ao mesmo tempo 24 horas pelo nosso site, o conecta.tv.br. Isso mesmo, você que está conectado, seja pelo celular, pelo notebook, tablet ou PC, está assistindo o nosso programa Quinta ao vivo, a mesma coisa que está sendo passada pela TV no canal 20 da antiga Blue e na NET, canal 23 digital. Durante nossa programação, você vai ficar mais conectado, sabendo como vai poder participar dos nossos programas e conhecer toda a nossa programação. Tá conectado mesmo? Tá aí sintonizado? Pois então, vamos começar o nosso programa Entre Nós, que já está com 7 anos de existência, e agradecemos muito a preferência e a audiência de vocês. Esclerose múltipla é o nosso assunto de hoje. Uma doença autoimune do sistema nervoso central. A causa é desconhecida e não há cura, mas existem tratamentos eficazes. Entre os principais sintomas estão fadiga, problemas de visão, coordenação motora e alterações sensoriais. A EN, como é chamada, é uma das doenças que mais atingem jovens entre 20 e 40 anos de idade. No ano passado, a ANE, Amigos Múltiplos pela Esclerose, lançou o Agosto Laranja, mês de conscientização e desenvolvimento de campanhas que atingem toda a sociedade. A ideia é alertar para o diagnóstico precoce. Mas o que é essa doença? O neurologista Denis Bichuete, do ambulatório do hospital em São Paulo, vai nos explicar. Esclerose múltipla quer dizer múltiplas escleroses ou múltiplas cicatrizes dentro do cérebro e da medula do sistema nervoso central. Essas cicatrizes acontecem por um processo autoimune. O que é um processo autoimune? São aquelas doenças onde o teu próprio sistema de defesa, os seus glóbulos brancos, os seus leucócitos, se voltam contra você mesmo. Quer dizer, em vez de atacar um vírus ou uma bactéria, eles resolvem atacar o seu corpo. No caso do lúpus, por exemplo, o ataque é contra a pele, contra o rim, contra as articulações, na psoríase contra a pele, na artrite reumatoide contra as articulações, e na esclerose múltipla, este alvo é uma substância que recobre os nervos chamada mielina. O que é a mielina? A mielina é uma capa de gordura semelhante a uma fita isolante que recobre um nervo. Então, se você imaginar um fio de cobre, um fio elétrico, então o fio é o nervo
E aquela capa de borracha é a mielina, que permite que os impulsos nervosos ou elétricos sejam mais rápidos. Quando a esclerose múltipla ataca a mielina, esse nervo fica desencapado e por causa disso seus impulsos ficam mais lentos, causando sintomas. Os sintomas são os mais variados possíveis de acordo com o local do comprometimento. Perda de visão, perda de força, alteração de coordenação, falta de controle da bexiga, por exemplo, com perda da urina, visão dupla, fadiga, de formas bem variadas. Como esta agressão inicialmente ela é intermitente, ou seja, sofre a agressão e o nervo se recompõe, sofre a agressão, o nervo se recompõe, o paciente tem sintomas que pioram, duram algum tempo e depois melhoram, o que muitas vezes provoca um atraso no diagnóstico da doença. Para conversar sobre este assunto, ninguém melhor do que o presidente e fundador da ONG De Bem com a Vida Esclerose Múltipla, com sede aqui em Pelotas, Jefferson Cigales. Queria agradecer muito a tua presença nesse assunto que é bem complicado, assim. Não sei, para nós leigos, a gente lê bastante antes de fazer entrevista. Não conseguimos, infelizmente, nenhum neuro aqui de Pelotas que pudesse participar desse programa, mas vamos fazer outro e trazer. Nenhum também psicólogo que atenda alguma pessoa que tenha a esclerose múltipla. Mas então a gente conseguiu pegar esse depoimento desse médico paulista, neurologista, muito bom, e que durante o programa, em determinados blocos, ele vai conversar um pouquinho, explicar um pouquinho. Eu queria saber de ti o porquê fundar essa ONG aqui em Pelotas. Eu quero que tu me conte a tua vida. Claro. E tu sejas muito bem-vindo. Obrigado pela recepção. Obrigado pelo espaço para poder estar demonstrando um pouco mais da esclerose, que é extremamente importante. Eu fui diagnosticado em novembro de 2012. Tá? Quando eu fui diagnosticado, eu não sabia absolutamente nada do que era esclerose múltipla. Foi um susto normal, mas eu decidi ir atrás do que era a esclerose múltipla e, se não tem cura, me preparar para poder estar o mais forte o suficiente para combater, para lutar contra ela. Tá, mas eu já vou te interromper no início. Vamos lá. Como é que tu descobrisse? Exames de rotina? Porque um dos principais problemas é esse, sim, a descoberta. Exato. Na verdade, eu diria que eu dei sorte. Em 2012, em outubro, começo de outubro, mais ou menos de 2012, numa manhã normal, fui levantar da cama. Ao levantar da cama, eu senti uma sensação de dormência no corpo junto ao colchão. Achei estranho, levantei. No dia seguinte, fui levantar da cama de novo. Achei estranho. No terceiro dia, eu fui entender que, na verdade, não era uma dormência, mas sim, quando eu contraía a cervical para levantar da cama, eu tinha uma descarga elétrica na coluna, nos membros inferiores, que era tão forte que me adormecia as carnes junto à cama. E aquilo não passou, aquilo foi aumentando, na verdade, ao longo dos dias, e dentro de 3, 4 dias começou a me dar parestesia nas mãos também, primeiro na mão esquerda, que até hoje não passa completamente, começou no dedo menor, depois foi passando... Que é a dormência. Que é a dormência, foi perdendo a sensibilidade, o contato, foi passando depois com o tempo para outra mão. Eu comecei a investigar, fui no clínico geral, fiz raio-x, fiz exame de sangue e tudo mais, e o médico, por muita sorte, esse sintoma, quando contrai a cervical tem uma descarga elétrica, se chama sintoma de Lermite. Esse é um sintoma muito característico, hoje eu sei, ele é um sintoma muito característico da esclerose múltipla. Na verdade, em torno de 90% de quando apresenta esse sintoma é esclerose múltipla. Então, o clínico geral tinha esse conhecimento, foi atrás, identificou isso e me encaminhou para o neurologista. Na época eu já tinha um contato do Vicente Carvalho, excelente neurologista com conhecimento de esclerose múltipla. Infelizmente não tinha agenda para vir, mas ele conhece muito, realmente muito. E a gente fez ressonância magnética, exame de líquor, diversos exames,
que na verdade a esclerose múltipla tu não tem um exame que tu faça para provar que tu tem esclerose múltipla. Tu faz uma série de exames para tentar descartar. E como eu costumo brincar, eu rodei em todos, na verdade eu não consegui descartar em nenhum. Sim. Então ficou comprovado que eu tenho esclerose múltipla. Então, entre começar os meus sintomas, começo de outubro a começo de novembro, foram apenas 30 dias. Foi um processo muito rápido, muito rápido. Tudo isso, infelizmente, particular. Tá? Tem um caso que eu conheço, que é a mãe de uns colegas meus, que por sinal ela faz parte da ONG agora, ela é nossa tesoureira. Ela foi diagnosticada junto comigo. Só que a diferença é que ela fez absolutamente tudo pelo SUS. Entre começar os sintomas e ser diagnosticada, levaram 3 anos. Quando ela teve esse diagnóstico, ela já estava com paralisia parcial do lado esquerdo. Barbaridade. Hoje, felizmente, com tratamento adequado, com fisioterapia, com medicação e tudo mais, ela já recuperou boa parte dos movimentos do lado esquerdo. É um pouco debilitada, mas ela vive melhor hoje do que antes do diagnóstico sem tratamento. Mas então, quer dizer, o SUS não... O problema não é o SUS propriamente dito, Sim. é o conhecimento dos médicos. Então, aí que entra... aí que vai chegar o foco da campanha e tudo mais. Exatamente. A De Bem com a Vida Esclerose Múltipla, ela surgiu, na verdade, para que tenham melhor qualidade de vida para os portadores, familiares, e para que leve maior conhecimento e informação para que a gente chegue a um diagnóstico precoce, cada vez mais precoce. Então, esses são os 2 carros-chefe que nós queremos, 2 principais focos da ONG. Tá? Como é que a gente pretende estabelecer isso? Fazendo programas de qualificação. A gente já tem contato hoje com o Pedrinho, da UFPEL, o reitor. Que a gente... Eu vi o Pedrinho também. Ele veio aqui direto, é muito querido, uma pessoa maravilhosa. A gente vai desenvolver uma parceria, a gente tem hoje bastante profissionais junto à ONG, a gente tem fisioterapeuta, como eu te comentei, a gente tem fisioterapeuta neurofuncional, tem educador físico, que é professora doutora na ESEF, tem um terapeuta ocupacional, que é professor, coordenador do curso de terapia ocupacional da UFPEL. Temos que a gente está em diálogo, uma menina, uma psicóloga, que é lá da FURG. A gente tem outros profissionais, tem uma fonoaudióloga. Exatamente, porque como ele ataca qualquer parte do sistema neurológico, tu acaba desenvolvendo incapacidades. Tá. Então a gente tem que ter um leque significativamente grande de competências para recuperar essas habilidades. Porque ele pode atacar fonoaudiólogo, visão, falar, né? Exato, a gente pode ter perda de fala, porque como explicou o Denis muito bem, brilhantemente, eu conheço, tive a oportunidade de conhecer ele no ano passado em São Paulo, num evento promovido pela AME, no qual ele falou ali que foi o Fora da Torres da Saúde. Ele é um dos maiores especialistas de esclerose múltipla no Brasil, bastante estudo na área. Pode atacar qualquer área, tá? Então, quando desenvolve essas placas no sistema nervoso, são placas múltiplas. Em mim, ela atacou no crânio, no cérebro, tá? Que elas tiveram redução, na cervical, que foi a que desenvolveu o sintoma de lermite, e também o que dá parestesia. Em qualquer outro, pode, por exemplo, no sistema óptico, no nervo óptico, perder visão, distorção da visão, visão dupla, visão turva, diminuição do campo de visão. Os sintomas são múltiplos. Até eu peguei aqui que a gente tem um exemplo que ficou, tipo, eu acho que ganhou uma cara mais com uma atriz, a Cláudia Rodrigues, para quem se lembra, que fizeram várias campanhas, que era atriz da Globo, que fez a diarista quando ela era protagonista, trabalhou no Zorra Total, com vários personagens, e no Sai de Baixo, mas ela tinha um programa dela, e ela chegou, ela inclusive fez uma operação de transplante de célula-tronco. E eu acredito que ali ficou uma coisa mais visível, porque ela foi para a televisão, foram atrás dela para saber o que era e tudo, e ela foi perdendo tudo, né? Sim, o caso que dela, ela... eu acho que é mais grave. Não é. É que na verdade o que aconteceu com ela? Ela teve um tempo ali. Vou voltar um pouquinho na história para contar como é que nasceu a De Bem com a Vida. De ti também, tá, como é que nasceu? Pois é. Aí eu fui diagnosticado lá em novembro.
tá? De 2012. Aí eu comecei a pesquisar, tentar me informar cada vez mais. Aí no começo de 2013, comecei a ter contato com outros portadores, grupos, associações pelo resto do Brasil. E comecei a ver que existia uma zona cinza, como eu costumo chamar, sobre esses portadores. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo outro. Realmente há, só que é muito mais do que aquilo. Eu, depois que fui diagnosticado, tenho uma qualidade de vida melhor, agora diagnosticado, um tratamento adequado, do que antes. Antes eu sofria muito com calor. Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu posso dizer que eu já tinha esclerose múltipla 4 anos antes. Eu já tinha tido um surto antes, só que não tinha conseguido ser diagnosticado. Passei por 1, 2 meses fazendo exames e não fui diagnosticado. Então hoje eu tenho conhecimento e tenho uma qualidade de vida melhor. Então, vendo isso, eu comecei um movimento, que era um movimento de bem com a vida, esclerose múltipla, para levar o outro lado. Tu pode praticar esporte adequado, com controle, ter uma alimentação balanceada, equilibrada. Ter uma vida praticamente normal. Exatamente, começar a ter... Tem restrições, sim, mas claro que tem restrições. Tem restrições por alguma coisa? Exato. Né? Tem medicações que tu não vai reagir? Sim, tem medicações que tu não vai reagir. Mas cabe a ti ir atrás dessa informação, atrás de melhorar, tu ter uma alimentação, ter uma vida mais equilibrada, tu não pode ter sobrecarga, não pode ter estresse. Por exemplo, tem que fazer atividade física, mas não pode fazer esforço. Então eu não posso ir para uma academia fazer esforço. Tem que fazer uma musculação, exatamente. Progressivamente eu posso chegar ao ponto de fazer um esforço, mas eu tenho que preparar meu corpo. Por que isso? Esclerose múltipla, ela proporciona um aceleramento da perda da massa muscular. Então, a partir dos 30 anos, qualquer pessoa tem perda de massa muscular. A partir dos 40 anos, exatamente, é acelerado. Com esclerose múltipla, isso é mais acelerado. Então, na verdade, tu tem que desenvolver uma atividade física não apenas para ganho de massa muscular, mas para repor a perda de massa muscular. Então, se tu não desenvolve essa atividade constantemente, de forma contínua, tu vai começando a ter perda de equilíbrio, tu não tem força, começa a aumentar as dores, locomoção. Então, há uma série de coisas, e por isso que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar. Claro. Tá? A Fernanda... E aí, quando te disseram isso, que tu dissesse, tá? Quando chegaram para ti e disseram, tu tem esclerose múltipla, o que tu pensou? O que eu vou fazer para enfrentar ela? Foi esse meu pensamento. Você já provou. Aí depende também de como tu levas sem dúvida, a vida, sem como dúvida. Como é o teu espírito, como, né? Para qualquer coisa. E aí, como eu vi essa zona cinza, eu comecei esse movimento foi começando a crescer. A gente criou um grupo local, aqui em Pelotas não existia nada, até o Flamarion, neurologista aqui de Pelotas, já tinha tentado fundar, até fundou, na verdade, uma associação há muitos anos aqui em Pelotas, a Surpem. Teve a primeira reunião de fundação e acabou não desenvolvendo uma atividade, então ela não chegou a existir ativamente. É um sonho do Flamarion, por sinal. Por isso que ele tem todo esse entusiasmo. Exato. Infelizmente não pôde vir. E aí, então, a gente começou a ver isso, começou a reunir pessoas e tudo mais, começou a ganhar uma certa visibilidade. A gente teve um grupo daqui, eu faço uso da primeira medicação oral a nível mundial desenvolvido para esclerose múltipla, graças ao conhecimento do Dr. Vicente. A recém estava vindo para o Brasil, fazia 2, 3 meses que tinha sido aprovado, a gente entrou na justiça peticionando a autorização para utilizar. Dentro de 2, 3 meses eu tive autorização, comecei a fazer uso. Desde então nunca troquei, não tive falha terapêutica. A grande maioria das medicações são injetáveis, isso é algumas diárias, algumas semanais, quinzenais, depende do tipo de medicação, isso causa um desconforto enorme, além do que tem reações. Tem pessoas que ficam com dor, ficam com dormência, ficam com queimores, ficam com feridas, então tem diversas reações que causam essas outras medicações. Eu criei um grupo para quem fazia uso dessa medicação, era algo extremamente novo. Hoje a gente está em torno de 1.000 integrantes a nível nacional. É uma coisa bem forte, a gente tem um contato contínuo com o laboratório, isso nos proporcionou esse contato com o laboratório. Isso foi crescendo até o ano passado, quando no ano passado o Gustavo, presidente da AME, dos Amigos Múltiplos
pela esclerose, começaram um movimento do Agosto Laranja. Vamos pro segundo bloco? Vamos lá. Falar depois do Vamos Agosto lá. Laranja. A gente vai então pro segundo bloco e depois dos comerciais a gente volta falando sobre esclerose múltipla. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Ao vivo hoje, quinta-feira, no programa Entre Nós, que está falando sobre esclerose múltipla. E a gente vai saber agora quais são as causas da EM, com o neurologista Denis Bichuete, do ambulatório do Hospital de São Paulo, que vai nos explicar um pouco mais, então, sobre quais são as causas da doença. É muito interessante como muitas doenças autoimunes, a gente não tem uma causa objetiva, né? Diferente de algumas doenças onde o pai tem, o filho vai ter, o neto vai ter, a herança da esclerose múltipla ela não é tão objetiva assim. Ela tem um componente genético, mas não necessariamente hereditário. Para vocês terem uma ideia, se eu tenho um pai com esclerose múltipla, a chance do filho dele ter é de só 5%. Se eu tenho gêmeos idênticos, então pessoas que têm o mesmo rostinho, o mesmo corpo, o mesmo DNA, foram criadas na mesma família, no mesmo ambiente, frequentaram a mesma escola, se um deles tem esclerose múltipla, a chance do outro ter é de só 30%. Então, quer dizer, não é só no seu DNA, não é só o componente genético que tem essa influência. Nós chamamos de uma doença de herança complexa. Então, existem fatores genéticos, existem mais de 30 genes envolvidos no desenvolvimento da esclerose múltipla, então não é questão de você ter um ou outro, é uma combinação de fatores. Existem alguns fatores ambientais que influenciam isso. Então, por exemplo, nós sabemos que crianças que cresceram num ambiente altamente esterilizado, ou seja, muito fechadas dentro de casa, não foram expostas a vírus e bactérias na infância, tendem a desenvolver doença autoimune na vida adulta. No caso da esclerose múltipla, existe uma discreta influência da exposição solar e da vitamina D. Tanto que no norte dos Estados Unidos, no norte da Europa, onde existe menor exposição solar, existe uma certa prevalência aumentada de esclerose múltipla. Ainda assim, esse não é o único fator, porque nós temos uma série de pessoas que têm níveis baixos de vitamina D e não desenvolvem a doença. E nós temos uma série de pessoas que têm níveis altos de vitamina D e desenvolvem a doença do mesmo jeito. Essa herança complexa, multifatorial e genética faz com que a doença se apresente de formas e prevalências diferentes ao longo do mundo. Então, por exemplo, na Espanha e no norte da Europa, nós chegamos a ter 80 a 90 pessoas com esclerose múltipla para cada 100 mil habitantes. Enquanto no Brasil,
esse número varia entre 20 a 30 pessoas com esclerose múltipla para cada 100 mil habitantes. Os fatores que influenciam isso são esses mesmos que eu comentei. Enquanto no Brasil nós temos uma população altamente miscigenada geneticamente, na Europa e nos Estados Unidos isso não acontece, fazendo com que os genes ou os fatores de riscos de determinadas doenças se acumulem. E aí a pergunta, né? Genética na tua família, para desenvolvimento, nada Nada que você tenha conhecimento. E até pelo que eu também li, a incidência maior é em mulheres, né? Sim, se dá mais em mulheres. Estatisticamente se dá 3 vezes mais em mulheres do que em homens. E é bem na juventude, né? Sim, é 20, 40. Dos 20 aos 40 anos, é na idade produtiva, né? Chamada idade produtiva. Se for analisar no Brasil, a esclerose múltipla é o fator que mais incapacita jovens, perdendo apenas para acidente de trânsito. E aí, voltando lá no que a gente estava conversando... Laranja. Pois é. Então... O agosto laranja. E aí começou o agosto laranja, a gente entrei em contato com o Gustavo, o que nós poderíamos fazer aqui localmente. E aí lá em São Paulo eles começaram a iluminar os prédios públicos de laranja para chamar a atenção para a patologia. Então eu corri atrás aqui em Pelotas, entrei em contato com a prefeitura se dispôs a fazer isso, só que não tinha a lâmpada laranja. Aí eu corri atrás, ai, meu Deus. aí começou. Aí eu corri atrás de alguém que pudesse financiar essas lâmpadas. Entrei em contato com a Saúde Maior, prontamente eles financiaram as lâmpadas. No ano passado a gente conseguiu as lâmpadas, levou até a prefeitura e a gente conseguiu iluminar então no dia anterior a esclerose múltipla, no dia 29 e no dia 30 de agosto do ano passado. Como a gente conseguiu isso, eu disse, acho que talvez a gente pode tentar iluminar o Piratini, Rio Grande do Sul. O que nos impede? Nada. Entrei em contato com um delegado regional aqui da saúde, na época era a Kátia, ela nem está mais. Consegui falar com um coordenador da ouvidoria do SUS no Rio Grande do Sul, que também não está mais agora, ele está em outro cargo na prefeitura lá. E até que a gente chegou ao secretário estadual da saúde, o Gabardo, fantástico Gabardo, sempre muito acessível. E ele disse que por ele, sem problema nenhum, só tinha que ver se tinha como operacionalizar isso a tempo, porque isso já era na semana já também, sim, né? No final das contas a gente conseguiu iluminar. Aí no Piratini ficou iluminado dia 30 e dia 31. Com isso, com a iluminação desses dois prédios, acabou ganhando visibilidade aqui no Rio Grande do Sul. Isso foi matéria no Diário Popular, foi matéria, acho que não lembro se chegou a sair na Zero Hora ou não. Mas ganhou visibilidade e acabamos mais pessoas nos procurando. Isso, logicamente, nos deu mais responsabilidade. E aí, então, ficou a questão, se a gente consegue iluminar, a gente consegue mobilizar tudo isso para iluminar, eu acho que a gente consegue fazer mais coisas por esses portadores. Então foi aí que eu comecei a correr atrás de mais pessoas que acreditassem, que quisessem estar junto do projeto da ONG, que é isso que a gente está hoje. Hoje a gente já tem uma diretoria, a gente já tem essas pessoas formadas, a gente já tem um conselho, a gente não está conseguindo operacionalizar ainda, sentar para fazer tudo funcionar, mas documentalmente a gente está caminhando, a gente já tem projetos apresentados, a gente tem um projeto apresentado para um laboratório, até aproveitando o gancho que o Denis falou ali, a questão da prevalência. Se tu pegar na Alemanha, a prevalência é de mais de 100 portadores para cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número é em torno de 15. No Rio Grande do Sul, que é mais afastado do Equador, da linha do Equador, é em torno de 20. Em Santa Maria, que tem uma associação, a Apensmar, que faz um trabalho há mais tempo e tem esse controle há mais tempo, gira em torno de 28 portadores para cada 100 mil. Que aí fica a questão, será que tem maior a prevalência ou será que é um trabalho mais elaborado e tu consegue ter esse número mais próximo do real? Então, a gente são bem assim às vezes. Então a gente fez um projeto apresentando para um laboratório, que a gente pega toda a metade sul do Rio Grande do Sul, mais Bagé, que dá em torno de 1 milhão de pessoas. Dentro desse universo, considerando prevalência de 30 para cada 100 mil habitantes, a gente teria em torno de 300 portadores. E quando a gente fala em 300 portadores, a gente não fala em 300 pessoas apenas, a gente fala em 300 famílias. Porque isso não envolve apenas uma pessoa. Normalmente um portador
precisa de um familiar, um cuidador, alguém que vá dar esse suporte para ele, porque a gente tem diversos níveis de incapacidade. Então, esse projeto é para atingir 300 famílias. Então, e aqui em Pelotas, tu tens alguma noção? Eu não tenho número, a gente não tem isso. Até o trabalho com a UFEPEL e com a... É isso aí, para poder fazer esse mapeamento junto aos postos de atendimento, fazer junto à Secretaria Municipal da Saúde, ter esse mapeamento no posto de saúde, para começar a organizar isso. Por isso que eu comentei que a gente tem duas frentes. A gente tem uma frente para melhorar a qualidade de vida do portador e a outra para melhorar o diagnóstico precoce, que vai ser dividido em duas formas. Uma, os profissionais, e o outro, o acadêmico. Então a gente quer fazer um trabalho no acadêmico, todos os acadêmicos que tem da área de saúde, seja um enfermeiro, seja medicina, para que quando ele chegue no posto de trabalho, ele tenha um conhecimento. Exatamente. Que ele possa dizer, pode ser esclerose. Eu fiz há um pouco tempo atrás um programa sobre o lúpus. E eles, também autoimune, e eles têm essa mesma, né, os mesmos problemas, né, tipo que às vezes cai num clínico que ele não tem noção, e vai indo, a pessoa também não sabe. Exato. E aí acontece que vai passando, acho que quanto mais tempo passa, sem pior dúvida, é. Por autoimune, né? Exato, porque o que acontece? Quando ela é autoimune, o teu organismo continua desenvolvendo anticorpos para combater o teu próprio corpo. Então, por exemplo, na esclerose múltipla, com o consumo de álcool, consumo de tabaco, ou se tu faz uma atividade física de maior esforço, tu tem isso acelerado, tu tem uma produção maior desses anticorpos que atacam o teu próprio sistema nervoso. Então, se tu não tem conhecimento que isso te faz mal... Sim, tu vai seguir fazendo. Exatamente. Então, todo o autoimune tem essa dificuldade, esse agravante do desconhecimento. E a esclerose múltipla, por ter sintomas totalmente múltiplos, não necessariamente aleatórios, mas múltiplos, que pode ser uma pessoa, podem ser, tem o mesmo tipo de vida, o mesmo ritmo de vida. Um pode ter um sintoma ser no andar, tem um problema de marcha, tem um problema de equilíbrio, outro tem um problema de visão, porque ela é múltipla, ela pode se desenvolver essa placa em qualquer área do sistema nervoso. Sim, tu pode achar que é outra coisa. Um está com problema de visão, o outro está com problema ortopédico. E ambos são neurológicos. Quando eu comecei a apresentar os sintomas, na minha cabeça a primeira coisa, começou a dar parestesia é coluna. Eu pensei, coluna, eu quero... Prensa ali, exatamente, né? Algum problema de disco, alguma coisa do gênero. Pode seguir falando. E aí quando eu fui no médico, eu comentei para ele que acreditava que pudesse ser coluna, ele disse, não, vamos fazer o raio-x. Mas eu acho que o problema é neurológico. Para mim, até aquele momento, neurológico era problema apenas dentro da cabeça. Para mim, totalmente ignorante nessa área. Exato, desconhecia todo o sistema nervoso que poderia afetar. E hoje o teu tratamento é muito severo? Não, na verdade, hoje eu faço uso de uma medicação oral específica para esclerose múltipla. A esclerose múltipla pode se manifestar de diversas formas. Ela pode atacar o emocional, ela pode atacar o cognitivo, visual, motor. Então eu faço uso para barrar o avanço da esclerose múltipla. Tem isso que eu queria te perguntar. Tem medicação. Tá, vou manter aqui. Não. Mas não sei até... Não, porque assim, a esclerose múltipla existe 3 tipos. A surto-remissão, que é a que eu tenho, que acomete em torno de 80% dos portadores. Tu tem um surto e após um período de tempo ela se manifesta novamente. Sim, tu melhora. Exato. E depois vem de novo. Exatamente. É a que eu tenho e a que a maioria dos portadores tem. Tá? Essa medicação que eu faço, ela diminui a intensidade, todas se propõem a isso, ela diminui a intensidade do surto e aumenta o espaçamento de tempo entre elas. E aí existe a primária progressiva, que tu não tem surtos, vai tendo sintomas cumulativos. Exatamente. E aí existe a progressiva secundária, que ela, nos primeiros 10 a 15 anos, ela se manifesta como surto-remissão, e após esse período ela começa a ter sintomas progressivos. Então, a surto-remissão, sim, existe medicação que consegue controlar ela, não cura. Esclerose múltipla não há cura, ela controla a evolução.
E as progressivas, não há medicação eficaz ainda. Tem uma que está chegando no mercado agora, que é a primeira aprovada a nível mundial, mas ainda a gente não tem tempo de mercado para dizer Sim, a eficácia dela, quanto tempo vai demorar, coisas do gênero. Tá? Na progressiva, tem casos, por exemplo, a Márcia, que tu falou com ela pela nossa página, ela chegou com outra medicação, ela chegou a ficar um período na cadeira de rodas. Após a troca de medicação, a adequação do tratamento, ela conseguiu recuperar, hoje tem uma vida praticamente normal, é jornalista, tem programa de rádio lá, sofre bastante com fadiga, com outros sintomas, mas recuperou bastante da sua desenvoltura. Eu vou pedir pro Paulinho se ele pode colocar pra gente os contatos da De Bem com a Vida, que tem um e-mail, a gente tem, que é debemcomavida em @gmail.com, aí vai aparecer para nós, De Bem com a Vida em @gmail.com. A gente também tem página, vocês têm no Face, que também é De Bem com a Vida que vai aparecer ali, que remete para site, para várias, né, que tu falasse. Isso, lá a gente tem o grupo daqui de Pelotas, tem o grupo da medicação, tem o grupo da própria ONG, tem um link para o grupo no WhatsApp. De qualquer forma que você queira entrar em contato, por favor, a gente vai estar à disposição para ajudar, seja um familiar. Às vezes é o que acontece, a gente está disposto a dar esse apoio não só ao portador, mas quanto ao familiar. Às vezes o portador passa pela negação e não quer ir atrás dessa ajuda, e às vezes os maiores interessados, ou quem consegue fazer isso, são os familiares, são os cuidadores, quem convive ali. Então, vamos pedir para quem tem contato, entre em contato conosco, que a gente vai dar uma ajuda de alguma forma. E ali depois tem o site do Amigos Múltiplos.org.br, que está aparecendo também, que eu entrei no site, inclusive os vídeos eu consegui, e acredito que seja muito forte. Muito forte. O nome é legal também. Existe a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, mas ela é muito focada em São Paulo. A AME chegou para abraçar todas as instituições que existem a nível nacional. Claro, exatamente. Ela tem trabalho em São Paulo? Sim, tem. Mas ela desenvolve um trabalho como ONG, ela consegue abraçar um pouco mais essas instituições e promover ações descentralizadas, trazer influenciadores, tem blogueiros, tem youtubers, tem diversos produtores de conteúdo. Eles fazem um trabalho fantástico. Um abraço para a Bruna e para o Gustavo, que fazem um trabalho extraordinário. A gente vai para um último intervalo, vai lá, volta rapidinho, te conecta aqui com a gente, porque esse assunto é muito importante e pode você estar passando por esse problema, conhecer alguém. Vai lá, toma uma aguinha e volta já já. Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo o que procura e com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras e em diferentes lugares. Tapetes em diversos estilos, cores, tamanhos e materiais. Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável e quentinho, como edredons, cobertores e lençóis para toda a família. E para a hora do banho, toalhas, toucas e roupões. No térreo da loja há uma variedade em confecções masculina e feminina que vão aquecer você nesse inverno. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, e em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born 539.
Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 horas da manhã à 1 da tarde. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, pelo canal 20 da Antiga Blue e pelo canal 23 da NET Digital, nós da Conecta. Agradecemos muito a audiência de vocês e convidamos vocês para passarem 24 horas com a gente conectados, isso mesmo. Nossa programação é 24 horas. Você pode assistir pelo canal 20 da Antiga Blue, no 23 da NET Digital e pelo nosso site conecta.tv.br, que é a mesma programação em tempo real que você vai estar conectado exatamente com o que está sendo exibido pela emissora. A gente vai agora, né, Jefferson, acho que chamar o médico que está com a gente pelo vídeo e vamos mostrar então um pouquinho que ele vai falar sobre o tratamento da doença. Tem duas formas de tratamento. Então a gente divide o tratamento da esclerose múltipla em tratamento imunomodulador, que é o tratamento que vai interferir nos leucócitos, nos linfócitos, nas tuas células de defesa, e em tratamento sintomático, que é o tratamento dos múltiplos sintomas que o indivíduo pode sofrer caso ele já tenha desenvolvido algum grau de sequela ou deficiência neurológica. Vamos falar do tratamento imunomodulador primeiro. Então nós vivemos uma fase que talvez eu chamaria de positiva na esclerose múltipla. Por que positiva? Porque nós tratamos essa doença já há mais de 20 anos. Desde 1993, quando o primeiro imunomodulador chegou ao mercado em sua apresentação comercial. Então nesse meio tempo a gente aprendeu quem é o paciente que eu trato, como eu trato, quando eu trato. E isso se traduziu em tratar cada vez mais precoce. E quanto mais cedo eu trato, menor sequela ele tem no futuro. Nós temos, de uma certa forma, 4 imunomoduladores no mercado, que são as famosas injeções. Nós temos alguns medicamentos que são imunossupressores, entre eles comprimidos e injeções de aplicação das mais variadas possíveis, diárias, semanais ou mensais, cada qual com potência diferente. Então hoje nós estamos num momento em que eu estou identificando qual paciente que merece, ou por critérios selecionados por cientistas e pesquisadores nacionais e internacionais, merece um medicamento de baixa potência, média potência e alta potência. E quanto mais cedo eu trato, menor as sequelas ou ausência de sequelas no futuro. Em alguns casos eu começo a tratar com um determinado medicamento e pela resposta do indivíduo eu migro para um segundo medicamento. O que é muito importante esclarecer é que essa escolha é individual, depende do perfil de vantagens e efeitos colaterais de cada medicamento e cada indivíduo, e que nem sempre o medicamento mais potente é adequado para cada paciente. Tem paciente que vai responder aos medicamentos mais simples, eu não vou precisar passar para algo mais potente, e tem pacientes em que eu preciso passar para algo mais potente, e isso depende de eu conversar com ele e o indivíduo entender os riscos de uma medicação com efeitos colaterais mais fortes. O outro lado do tratamento é o tratamento sintomático. Então é para o indivíduo que já tem perda de força, falta de coordenação, dificuldade para enxergar, seja comigo, com o neurologista, seja com medicamento, seja com fisioterapeuta ou com uma série de outros profissionais, existem formas de você melhorar. Mas o que eu sempre gosto de dizer, ou que muitos dizem para vários pacientes, é: os medicamentos imunomoduladores, eles servem para eu frear a doença.
Realmente, para aquele que já tem algum grau de sequela, eu preciso que o indivíduo sue a camisa. Eu preciso que ele faça físio, eu preciso que ele faça atividade física, eu preciso que ele se esforce, porque os medicamentos não ajudam a construir músculo de volta. Uma pergunta que muitos pacientes fazem, e é importante esclarecer isso nesse momento, num canal objetivo e adequado, é sobre tratamentos complementares. Então, como toda doença, principalmente doença crônica, envolta em mitos, existem tratamentos complementares. Então, picada de abelha, autohemotransfusão, megadoses de vitamina D, dietas específicas. O fato é que, do ponto de vista científico, nenhuma dessas terapias foi comprovada como isoladamente benéfica no tratamento da esclerose múltipla. Especialmente a questão da vitamina D. Apesar da gente achar e ter certeza de que existe uma relação entre deficiência de vitamina D e doença autoimune, e isso vale para várias doenças autoimunes, ainda não existe nada cientificamente comprovado e publicado de que megadoses de vitamina D possam oferecer algum benefício para os pacientes. Certamente aqueles que têm deficiência merecem tratamento, mas isso é algo para cada um discutir com o seu médico sobre o benefício individual dessas terapias. Se você se sente bem com determinada forma de dieta, provavelmente o seu médico vai falar que não tem problema nenhum você fazê-la. Mas se basear nestes tratamentos isoladamente para o tratamento da doença, sem lançar mão dos imunomoduladores que têm benefício comprovados em estudos há mais de 20 anos, é algo um pouco complicado. Então, o Jefferson já tinha nos colocado a par, né, desses tratamentos, falasse um pouquinho também do teu tratamento e que todo ele praticamente é injetável. Não, o meu, na verdade, ele é oral. O teu é oral. O meu é 100% oral. A grande maioria dos tratamentos são injetáveis. Eu faço uso de uma medicação para barrar a esclerose múltipla, como ele disse, que ele é oral, tá? Que até agora, recentemente, chegou um genérico dele pelo SUS, tá? Que está começando a ser distribuído. Mas como segunda linha, o que é segunda linha? Tu tem que fazer um outro tratamento injetável, ter uma falha terapêutica, e aí depois que tiver essa falha terapêutica, o teu médico... é falha terapêutica? Tu tem que vai fazer um tratamento injetável. Tá. E aí tu vai continuar com sintomas. Essa medicação não será eficaz. Tá. Isso é uma falha terapêutica. Tá. E aí então, depois que tu tiver uma falha terapêutica... Tu pode optar por outro. Pode optar por esse. Porque ele ainda não é de primeira linha. Tá. O meu é judicial, então eu recebo pela justiça, Tá. recebo do estado do Rio Grande do Sul essa medicação, não é pelo sistema SUS. Faço uso de uma medicação para controle de sintomas, para diminuir a parestesia, vibração na perna, calores, eu sinto muito calor. Estamos vendo tu tá de blusão, eu tô de camiseta, há uma diferença significativa, tá? Então essa medicação ajuda nisso também. Parestesias, queimores, alteração de sensibilidade na pele. E uma outra medicação, que ele é um antidepressivo, que ele na verdade faz um controle da ansiedade a longo prazo. Todas essas medicações, elas são residuais. O que isso quer dizer? Ela vai ficar o resíduo dessa medicação no meu organismo, e esse resíduo da medicação vai fazer o controle, seja do barrar o avanço da esclerose múltipla ou dos sintomas. Então esse da depressão, ele vai controlar a minha ansiedade. Então, no caso, é essencial um psiquiatra. Sim. Na verdade, é recomendado um neurologista, o acompanhamento de um neurologista e o acompanhamento de um psiquiatra. Na ausência de um psiquiatra, quando é muito para o interior ou não pode ter um acompanhamento contínuo, o neurologista pode fazer esse acompanhamento. Tá? Ele não só pode, quanto ele deve. Tá? Eu comecei as minhas medicações, tanto o para sintomas quanto o antidepressivo, receitado pelo neurologista. E aí depois eu fui para o psiquiatra, ele disse que era isso mesmo, que eu poderia continuar o meu tratamento apenas com o acompanhamento do neurologista.
Mas tem alguns casos que não se adaptam, que você tem que fazer um acompanhamento mais longo ou mais rotineiro, com um contato mais próximo entre o portador e o psiquiatra. Até também, Jefferson, tipo, até para ajudar, porque a gente fala que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que vão reagir de uma maneira e outras vão entrar até numa depressão. Sim. Né? Então também seria necessário para esses casos. Sim, e a depressão é um sintoma provável da esclerose múltipla. Tanto a depressão quanto ansiedade é um sintoma que pode ser provocado pela esclerose múltipla, que é um sintoma neurológico, que ele tem um estímulo neurológico. Então ele pode ser. Da mesma forma que eu comentei da alteração de equilíbrio, alteração de visão, depressão e ansiedade pode ser um sintoma da esclerose múltipla. Por isso que é importante ter um acompanhamento de um profissional com conhecimento, habilitado, mas com conhecimento, não adianta ser. Exatamente. O clínico geral ele é importante para fazer o primeiro contato, e aí ele tem que encaminhar para um especialista. Tanto até o neurologista também quanto nas UBS, por exemplo, né, no SUS, no público, eles dão entrada e eles vão ir para um clínico geral. E aí que eles vão passar para o especialista, né? Então daí é importante, sim, é importante, assim que diagnosticado, que procure uma instituição, uma ONG, uma associação, seja o que for, porque normalmente essas instituições, como a de Bem com a Vida, a gente atende a de Bem com a Vida, embora tenha sede em Pelotas, a gente atende fisicamente Pelotas e região, tá? Mas a gente atende digital, como eu costumo dizer, a nível nacional. A gente, por exemplo, a gente tem diversas vezes que, como a gente é muito forte no meio digital, às vezes vem um portador do interior de Espírito Santo nos procurar, porque nós conseguimos, através do nosso conteúdo, chegar até eles, não que eles tivessem procurado alguém. E aí eles se manifestam para nós e nós conseguimos fazer um acompanhamento e direcionar ele para uma instituição mais próxima que possa dar um apoio físico para eles. Tá? Já teve diversos casos, a gente conseguiu encaminhar, o meu marido, a minha mãe faz tratamento em tal cidade. Bom, em tal cidade tem tal coisa. Tem tal coisa, vai lá, fala com a fulana. Então a gente consegue fazer essa distribuição. Uma rede. Mas o nosso foco mesmo é aqui, Pelotas e região, pegar essa metade sul, fazer um trabalho muito forte, muito qualificado, com dados palpáveis para estudo, claro, que a gente possa desenvolver coisas maiores. Claro que a gente quer atender mais longe. Tem bastante gente que nos pede de fora daqui, isso nos deixa bastante gratos, claro, assim, né? Mas a gente quer desenvolver forte mesmo, aqui, com números. A nossa advogada, a Fernanda Gervini, que diz que a gente tem que pegar números, que através disso a gente consegue até destinar a verba da saúde mesmo. Se isso representa X%, então a gente vai destinar X% do orçamento do município, do estado, da região, seja de onde for. A gente há um trabalho também para se aproximar da Zona Sul também, mas tem bastante trabalho a ser desenvolvido, sim, bastante coisa, mas a gente vai desenvolver, tem que ir aos poucos. O que a gente costuma dizer, a gente quer dar um passo de cada vez, mas com passos firmes, passos sólidos, para que a gente possa ir crescendo bem estruturado, assim, com trabalhos reais. Assim. E vocês têm sede? Não, ainda não temos sede. Assim que tiver as coisas, toda a documentação estiver organizada e tudo mais, já existem alguns parceiros, a própria Gervini já comentou alguma coisa, que a gente vai entrar com alguma documentação. A prefeitura, existe uma legislação, não sei se é municipal ou estadual, que a prefeitura tem que nos ceder um espaço, independente se vai ser uma sala ou o que for, que isso já é o mínimo para poder funcionar. Mas a gente, muito em seguida, a gente já quer partir para uma sede, porque a gente quer ter um espaço, na verdade. Tudo isso a gente está comentando de coisas para mais tempo, não vai ser para esse ano, não vai ser para o ano que vem. Sim, é uma coisa que a gente está construindo. Exato. A gente vai construir um espaço que a gente tenha um espaço físico para que a gente tenha profissionais parceiros que possam ministrar conhecimento ou fazer um pronto atendimento voluntariado, fazer alguma coisa que a gente já comentou, que a gente quer fazer um encontro ambulatorial, que lá a gente vai ter o advogado, vai ter o fisioterapeuta, vai ter o educador físico, vai ter, que a gente possa conversar com os familiares, dar um suporte, exatamente, né? Dar um suporte e aproximar as pessoas. Porque a família bem que adoece junto, né? Meio não.
Adoece. Às vezes tem mais consciência da necessidade do que o próprio portador. E normalmente a família não é um só. Sim. E aí muda. E mudou muito a tua vida depois que tu descobrisse? Mudou. Mas eu olho para trás e eu vejo que mudou para melhor, sinceramente. Tá? Mudou para melhor. Mas mudou. Eu tinha uma vida desregrada, eu não praticava atividade física nenhuma, eu tinha uma alimentação totalmente desbalanceada, era fumante, consumia álcool. Hoje não consumo absolutamente nada de álcool, não consumo tabaco, tenho uma alimentação equilibrada, faço uma atividade física. Não estou em dia, desde o começo do ano não estou em dia, mas vai voltar. Vou voltar com certeza. Cheguei a fazer pilates 3 vezes por semana com um fisioterapeuta, tudo adequado. Isso me deu condições de praticar remo, praticava remo lá no Remo Tissot, lá fantástico, recomendo para quem puder. Isso me levou a me inscrever nos condutores da tocha, que graças a isso eu consegui conduzir a tocha olímpica em Pelotas, que foi incentivo para muito. Além de uma experiência extraordinária, o meu grande objetivo com isso era demonstrar justamente o de bem com a vida, levar isso para os outros portadores, que a gente pode, a gente está lá, eu representei, muita gente se sentiu representada. E a ideia é exatamente isso, levar que sim, a gente pode ter uma qualidade de vida, nós podemos, desde que a gente queira e nos proporcione isso, a gente tem que batalhar para isso, não só enquanto direitos, quanto saúde, mas quanto de dentro para fora, de energia. E a ideia da ONG é justamente essa, levar conhecimento para a área profissional e acadêmica. Esse projeto que eu comentei até trabalha isso, que é na parte de capacitação, que a gente tem profissionais dentro da ONG, a gente tem profissionais para essa formação, de gerar conhecimento, e a outra é proporcionar melhor qualidade de vida para os portadores e familiares, para os pessoais próximos. A gente está encaminhando para o fim. Eu vou pedir para o Paulo passar novamente ali, quem não pegou, os contatos, que é o de bem com a vida em @gmail.com. Então está aparecendo aqui no monitor, de bem com a vida em @gmail.com. Tem a página no Facebook, de bem com a vida em, que também vai aparecer ali. Te conectar ali, tu já vai saber tudo, vai entrar em contato com eles, né? Até essa nossa conversa começou justamente por lá. A gente se conectou pelo Facebook, né? Inclusive, para fazer o programa. E ali o amigosmúltiplos.org.br, que é um site e que ele fica em São Paulo, né? Em São Paulo, a sede é em São Paulo. A sede é em São Mas Paulo. tem vários ramificações. Tem várias integrantes, digamos assim, em diversos lugares do Brasil. Eles são muito fortes. Eu diria que é a instituição de esclerose múltipla mais forte no Brasil hoje. E eu acredito que vai ser muito maior ainda. Então, eu queria te agradecer imensamente. E queria que tu deixasse um recado para as pessoas que são portadores, como tu falaste, que têm a esclerose múltipla. O que elas podem fazer, como tu tens a doença, um incentivo, como que tu leva a tua vida. Te agradeço imensamente a oportunidade, como a gente já conversou nos intervalos, a gente vai vamos promover mais isso. Quanto à comunidade em geral, a sociedade em geral, se você conhece algum sintoma, você desconfia, levante a hipótese. É melhor que você vá no médico e não seja um puro palpite, do que tenha a doença e deixa ela sem tratamento. A gente tem alguns parceiros, a gente está com, por exemplo, no Farroupilha, no Esporte Clube Farroupilha, não lembro qual é o nome lá, mas a gente vai botar uma placa lá, eles nos cederam o espaço. Se mais alguma empresa, algum local tiver o espaço, que a gente possa botar uma placa para divulgar quais são os sintomas, para que essas pessoas possam procurar um médico, vai ajudar bastante, vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e das suas famílias. E entre em contato, por favor. Se não puder entrar em contato
com a nossa instituição, com a nossa ONG, procure qualquer outra que vai ser melhor atendido do que ficar sozinho num posto de saúde. Eu queria te agradecer muito a presença e tu continua essa luta aí, guri. Te agradeço de verdade. E as nossas portas aqui estão sempre abertas. Te agradeço de verdade. Voltaremos. Vai voltar sim. E a gente agradece você do outro lado, que ficou conectado com a gente, tanto pela TV quanto pela internet através do nosso site. Esse programa ele é reprisado, ele vai passar durante a nossa programação, depois ele é postado e eu te convido a ficar assistindo, né, a Conecta TV, que você vai gostar muito da nossa programação, tenho certeza. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!